Bom dia, segundo ano. E aí, pessoal, vamos lá? Aula de literatura, a primeira aula de literatura da primeira unidade desse ano, hein? Vamos lá, vamos dar continuidade aí aos nossos estudos semanais. Inicialmente, vamos ter uma visão geral, né, dessa primeira unidade. O que será estudado nessa primeira unidade? Já deu para ver aí que a base literária da primeira unidade é o romantismo. Nós finalizamos o ano anterior, para quem estudou aqui no Santos Carneiro, estudou Santos Carneiro com a ideia do que era o romantismo, né? Uma base do que era o romantismo. E agora inicia-se a primeira unidade tratando justamente do romantismo. Nosso primeiro assunto, vamos entender o contexto histórico, origens e características gerais do romantismo, a aula que vamos iniciar já já. Depois teremos o romantismo em Portugal e vamos passar para o romantismo em Brasil, com a poesia 1, poesia 2 e poesia 3. Por que isso? Porque o romantismo, tanto em Portugal como no Brasil, tem três fases. Em romantismo, em Portugal, nós vamos ter uma visão geral e uma única unidade, ou seja, uma única aula do módulo, mas o romantismo no Brasil nós vamos detalhar com primeira, segunda e terceira poesia, ou terceira geração, tá bom? Então, romantismo é a nossa primeira unidade. Romantismo, contexto histórico, origens, características gerais. Parte 1. Por que parte 1? Porque esse assunto, apesar de no módulo, você que tem o módulo que está na página 42, perceber que é uma aula curta, mas essa aqui é a base do assunto, certo? É um assunto importante e que precisa ser bem estudado, o contato inicial com o romantismo. Então, essa aula nós vamos ter uma visão da origem, certo? E o contexto histórico. E na próxima aula, sim, vamos ter as características gerais. Aí poderemos ter uma atividade de interpretação, podemos ter contato com publicações do romantismo para perceber essas características. Aí vamos estudar um pouco mais devagar quando for preciso. Quando não for preciso, aí nós podemos avançar, né, passar um pouco mais rápido pelos assuntos. Mas quando for necessário ser algo mais cauteloso para atingir um bom entendimento, aí sim as aulas serão fracionadas, parte 1, parte 2 e quem sabe até uma parte 3. Então vamos para a nossa origem, as origens do romantismo, né? Quando é que surge a ideia, a vontade de ter uma escola literária baseada no romance? Isso surge no final do século XVIII. Por que isso? Porque naquele momento na Europa o cenário era de revolução, era de mudar de ideia, tanto em questões políticas como em questões artísticas. Costuma-se dizer que os artistas daquele momento, os jovens artistas, eles demonstraram o espírito de rebeldia. Se rebelaram contra o quê? Contra o modelo clássico da literatura, contra aquele costume de se inspirar no passado para poder produzir literatura. A nova geração de artistas estavam cansados disso, já não queriam mais se juntar para escrever sobre o passado. Eles queriam produzir uma literatura em um contexto mais atual, que se adequasse mais ao momento que eles estavam vivendo. E foi a partir daí, dessa ideia, que tivemos o surgimento do romantismo, certo? Alguns estudiosos até mesmo defendem que todas as escolas literárias, quer dizer, o parnasianismo, o arcadismo e por aí vai, eles tinham sim um toque de romantismo, porque na forma que o autor, que o homem tratava a mulher dentro da poesia. Então a ideia do romantismo sempre esteve presente em toda a história da literatura. Sempre alguma obra de algum autor tinha um toque de romantismo. Porém, nunca se concretizou como uma escola literária. E nesse momento, ela vai se tornar, quer dizer, o romance, o romantismo, o tom romântico, o espírito romântico, vai se tornar uma escola literária que é o romantismo. Mas, para ser exato, o romantismo tem sua origem na Alemanha. Ele surge quando tem-se na Alemanha um movimento que vai contra o racionalismo e os rigores clássicos. Esse movimento dá o estopim, a ideia de que se formaria
uma escola literária baseada no romance, que é o romantismo. Na Inglaterra também, no século XIX, nós temos as ideias de rejeição ao modelo clássico, porque basicamente o romantismo surge em todos os países com essa ideia de rejeitar aquela obra poética, aquela literatura que era produzida anteriormente. É um momento de renovação. Em cada país tem o seu momento, em cada país tem o seu estopim, em cada país é uma obra, ou um autor, ou uma publicação de uma revista. Mas sempre a ideia do surgimento do romantismo está vinculada a rejeitar os modelos clássicos de literatura. E na Inglaterra não é diferente. Isso acontece com o autor Lord Byron, que é um importante autor que vai influenciar o romantismo no Brasil na segunda geração. Vamos estudar mais para frente. Walter Scott e James Macpherson são referências do romantismo na Inglaterra, certo? Então nós temos o surgimento do romantismo na Alemanha como o primeiro país da Europa a demonstrar a ideia do romantismo. Em seguida, temos o movimento do romantismo também na Inglaterra por rejeitar os modelos clássicos. Porém, é a França. A França é que divulga o romantismo. Por que a França divulga o romantismo? Porque a França é um grande centro cultural. Então as pessoas iam à França em busca justamente de cultura, de arte, de literatura. Então o romantismo, quando chegou à França, aí ele ganhou proporções de atingir diversos outros lugares, porque a França recebia visitantes de diversos países, de diversas origens. Então, coube à França a missão de divulgar o romantismo para o restante do mundo, para as demais regiões daquele momento, daquele cenário que se vivia. No Brasil, nós temos o romantismo juntamente com o processo de independência do país. Por que isso é importante de dizer que é juntamente com o processo de independência? Porque a independência influencia a produção literária. Toda literatura é influenciada pelo momento em que ela surge. E com o romantismo não é diferente. Naquele momento, as pessoas, a comunidade brasileira, os brasileiros, eles queriam demonstrar que tinham uma identidade cultural, que não era um país dependente culturalmente de Portugal. E esse espírito de independência influencia a literatura, influencia a produção literária, porque o autor do romantismo brasileiro ele não quer copiar exatamente o que é feito em Portugal, como era feito anteriormente. Ele quer mostrar que ele tem poder, que ele tem qualidade de produzir uma literatura autenticamente brasileira. Por quê? Porque o Brasil agora é um país independente. Então isso precisa ser demonstrado também na literatura. O que é que marca? Qual é o marco inicial do romantismo no nosso país, do romantismo no Brasil? É a publicação Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães. Isso em 1836. Isso aí é importante colocar na mente, hein? Qual é o marco inicial do romantismo no Brasil? A publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, em 1836. Se tiver ficado alguma dúvida, pessoal, que pode ser, eu acredito que tenha ficado alguma dúvida, podem falar comigo através do WhatsApp após a aula. Podemos tirar todas essas dúvidas aí que podem ter ficado na mente de vocês, tá bom? Mas vocês têm atividade no site para agora e tem atividade também para casa, nas páginas 43 e 44, tá bom? Qualquer dúvida, falem comigo, que estou à disposição. Tchau, tchau, até a nossa próxima aula amanhã, que é a aula de redação.